Olá a todos, com grande alegria nós damos início a este culto de terceiro domingo de Páscoa, em que nós queremos mais uma vez receber as bênçãos, as dádivas que Deus tem para nos dar por meio da sua palavra e continuar nossa reflexão neste tempo de Páscoa, especialmente sobre a esperança. Damos início com palavras do apóstolo Pedro, ditas lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Semente, a semente da esperança. Qual será esta semente? Esta é a pergunta que iremos responder hoje. Que todos tenham um abençoado culto. Iniciamos este culto em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como confissão dos nossos pecados, cantaremos o próximo hino. Pensamentos e ações, palavras em gratidão.
Tendo em conta vosso arrependimento ao cantarem este hino, vossa fé em Cristo Jesus, sou autorizado, como ministro da palavra, chamado e ordenado, a perdoar todos os vossos pecados. Faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo do dia, o Salmo 116, versículos 1 a 14. Salmo 116, versículos 1 a 14. Faremos a leitura de forma responsiva. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém. E a leitura da epístola se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25. O Rodrigo fará essa leitura. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Até aqui a leitura.
Esta então foi a leitura da epístola, que depois será alvo da nossa reflexão. E a leitura do Santo Evangelho encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, 13 até 35. Que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, como de costume neste período de Páscoa. Jesus aparece, Jesus se mostra, Jesus demonstra que ressuscitou, e os discípulos, ainda preocupados, ainda sem crer, têm dificuldades para crer, mas quando eles constatam que de fato Jesus ressuscitou, a reação não pode ser outra senão ter o seu coração aquecido pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantaremos a próxima música. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar desta mensagem, especialmente embasada neste versículo de 1 Pedro 1, 23. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, vamos partir hoje já para o segundo capítulo de uma nova série que iniciamos semana passada e que terá como base a primeira carta de Pedro. Mas como sabemos que tivemos problemas na live da semana passada, é interessante retomarmos algumas coisas que vimos antes. Semana passada nós fizemos um estudo introdutório a esta carta.
E a proposta é seguirmos por todas as leituras de 1 Pedro, tendo elas como base das nossas próximas reflexões. Por isso, o estudo da semana passada é de extrema importância. Você pode rever lá no Facebook ou na página do YouTube, mas para que a gente possa ter noção aqui dos pontos principais de uma forma sucinta, eu vou retomá-los. Primeiro de tudo, é interessante sabermos para quem Pedro escreveu a sua carta. Pedro estava em Roma e ele escreveu a sua carta a cristãos que estavam na Ásia Menor. Vimos aquele mapa, né? Lá na bota ali, dá para percebermos que está a Itália, Roma, e ali nesse, dá até para eu apontar aqui, né? Exatamente aqui, dá para perceber que é a Ásia Menor, a Turquia ali, Capadócia, Ponto, Galácia, Bitínia. Os cristãos, destinatários da carta de Pedro, estavam ali. E o que estava rolando? Perseguição aos cristãos. Por isso, Pedro, ele escreve a carta para incentivar os destinatários da sua carta a perseverarem na fé em tempos difíceis. E o terceiro ponto relevante, além de quem recebeu a carta, além da razão de ter escrito a carta, é sabermos que a carta, essa primeira carta de Pedro é uma carta de esperança. E esperança é um tema muito propício para a época que estamos, a época litúrgica da Páscoa, e também para os tempos difíceis que estamos vivendo desde que a pandemia assolou o nosso mundo. Muito bem. Esperança. Feitas essas ponderações, podemos adentrar em nosso tema de hoje, a semente da esperança. Qual seria a semente de nossa esperança? Qual é? Responda aí consigo mesmo, em sua casa. Converse um pouco aí com seus familiares que estão do seu lado. Qual é a sua esperança? Eu tenho certeza que vocês já sabem a resposta. Por isso, hoje eu farei um pouco diferente do que costumo fazer em nossas reflexões. Eu não deixarei a resposta para o final. Como um filme ou um livro que inicia já mostrando qual é o final, eu farei isso hoje. Darei a resposta agora. Qual a semente de nossa esperança? Se sua resposta é Cristo, obviamente você acertou. Se a sua resposta foi Palavra de Deus, você não deixa de ter razão. Afinal, nós chegamos à fé em Cristo por meio da Palavra. E se levarmos em consideração o Evangelho de João, lá no capítulo 1, em que ele afirma que a Palavra é o próprio Cristo, podemos concordar que tanto quem respondeu Cristo, como quem respondeu Palavra de Deus, estão corretíssimos. Agora, assim como os filmes ou os livros que já iniciam contando o seu final, vocês verão que de nada adianta nós sabermos a resposta, se não acompanharmos o desenrolar dos acontecimentos que levam até o final. De nada adianta sabermos que nossa esperança está em Cristo, que a nossa esperança é a Palavra, é o próprio Cristo, se não compreendermos bem como isso ocorre. Ter a resposta em nosso intelecto, mas não ter no coração e na alma, não traz impacto nenhum para a nossa vida. E quando o assunto é esperança, você há de convir comigo que todos nós temos um sério problema
porque a nossa tendência é termos os nossos ânimos, as nossas perspectivas respaldados pelas notícias que chegam até nós. É ou não é assim? E aí, quais são as notícias que chegam até nós? Pandemia. Sabe-se que mais ou menos já são mais de 2,5 milhões de pessoas infectadas em nosso planeta. Isso de acordo com dados que eu havia visto na última quarta-feira. E provavelmente cerca de 200 mil mortos no mundo. No Brasil, deu para ver hoje, dados atualizados, cerca de 60 mil casos e mais de 4 mil mortes. Isto sem levar em conta as subnotificações, e estes são apenas os números relativos à saúde. Mas vamos abrir uma outra página do jornal. Vamos para a página da economia. E os números da economia são animadores? Nessa semana saiu que a economia chinesa, a mais pujante do mundo, encolheu 6,8% no primeiro trimestre. E antes que você possa pensar que os chineses merecem padecer por terem sido negligentes com o seu sistema de saúde, por serem em grande parte responsáveis pela pandemia, é importante lembrar que eles são os nossos maiores parceiros comerciais desde 2009. Se as coisas não estão bem na economia nacional agora, infelizmente, levando em conta a crise global que impacta o planeta, que nos impacta, e que impacta não apenas a maior parceira comercial que temos, mas também todos os outros parceiros comerciais, como por exemplo o segundo, os Estados Unidos, que teve até aqui 26 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Nós podemos ter noção de que há uma forte tendência de piora para todos nós. Há dados muito relevantes que apontam que a recessão econômica pode trazer tantas ou até mais mortes do que a pandemia, especialmente em países mais vulneráveis da África, da América Latina e da Ásia. Deixa eu dar mais um dado difícil para todos. Para piorar, nossa cidade, região, tão dependentes do petróleo, também vive diante do receio de uma forte crise. Os mercados globais testemunharam um evento sem precedentes na história. O preço do barril do petróleo cru americano caiu para menos 37 dólares e 63 centavos na última segunda-feira. Isso mesmo. A commodity atingiu um preço negativo. Significa que os vendedores estavam dispostos a pagar 37 dólares e 63 centavos para os clientes que quisessem fechar contratos de compra de petróleo para maio e aliviar os seus estoques. Lembrando que há um ano o preço do mesmo barril era de 66 dólares. E no meio de tudo isso, o que falar da nossa política nacional? Nada, eu não posso falar. Não é conveniente que pastores teçam comentários políticos, e eu não tenho essa pretensão e nem a capacidade para influenciar alguém politicamente. Mas é ou não é estarrecedor que em meio a tanta crise tenhamos que nos preocupar com o que está acontecendo nos meandros da política?
essa imagem já diz muita coisa para nós. E aí? É fácil falar que Páscoa é tempo de esperança, pastor. Que dias melhores virão, que precisamos seguir a palavra, mas será que se fizermos isso, não estaremos fechando os nossos olhos para a dura realidade que bate à nossa porta? Como ter esperança diante de tantas notícias ruins? Os números são impressionantes. Não há como dizer o contrário. A perspectiva que temos diante de nós talvez nunca tenha sido tão desanimadora, sob todos os ângulos. Por outro lado, se analisarmos bem do ponto de vista bíblico, esperança é algo diferente de simplesmente acompanhar as notícias e ter um pensamento positivo ou negativo. Esperança, do ponto de vista bíblico, não depende das notícias que estão ao nosso redor. Certamente ter esperança nesse contexto que estamos vivendo é um grande desafio, não há como negar. Não é porque somos cristãos que nós somos inatingíveis. Preocupar-se com a saúde de nossos familiares, com a saúde financeira global, nacional, local, com as nossas finanças são atitudes normais. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é cair em desespero diante do pessimismo das notícias que chegam até nós. Como manter o equilíbrio em meio ao caos e às incertezas do futuro? Um dos grandes erros do ser humano é achar que ele possui a capacidade de sozinho lidar com suas ansiedades e más notícias. Nós não conseguimos. Diante de problemas, sempre queremos solucionar do nosso jeito. Queremos fabricar soluções. Mas na maioria das vezes está fora de nossa alçada. É necessária uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, uma mudança de ser. Deus nos diz em muitos momentos ao longo das Escrituras que precisamos ser nova criatura. A dificuldade é que quando nós lemos isso, pensamos logo na seguinte questão: o que posso fazer para me tornar uma nova criatura? O que posso fazer? E a resposta é simples e curta: nada. Ao comentar este texto de 1 Pedro, Lutero nos brinda com a seguinte frase: o novo homem não pode ser fabricado, tem que crescer ou nascer. Percebam que Lutero escreveu este comentário no século XVI, 200 anos antes da primeira Revolução Industrial. Imagina se ele tivesse sido nosso contemporâneo. Ele rapidamente perceberia que estamos habituados a fabricar tudo e a conviver com uma vida quase toda artificial. Comemos alimentos produzidos de forma artificial. Temos um entretenimento fabricado. Trabalhamos, especialmente nessa época, de modo remoto. Assistimos cultos de nossas casas por intermédio de aparelhos eletrônicos. E evidentemente não podemos nos queixar de grande parte destes avanços tecnológicos. Mas no que se refere ao nosso ser, ainda não avançamos como precisaríamos avançar. Arrisco dizer que jamais avançaremos. Nós não podemos simplesmente baixar um aplicativo e instalar em nossa mente para controlar o nosso sono, o nosso apetite, a nossa libido, o nosso humor. Muito menos podemos fabricar uma mudança de mentalidade ou perspectiva de vida. Contudo, os cristãos sabem onde devem buscar
esta necessária mudança? Igreja, doutrina, pastor, isso tudo pode nos ajudar, mas a verdade é que nenhum deles pode nos conceder a mudança que necessitamos. Somente a palavra de Deus. É ou não é isto que diz o texto de 1 Pedro 1,23? Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Percebam que a palavra não tem o dom de causar uma mera mudança de mentalidade ou comportamento. Isso tudo ocorre, é verdade, mas como consequência de uma mudança muito mais radical. A verdade é que Deus nos regenera. Regenerar é gerar novamente, é dar nova vida, é revivificar. Amados no Senhor, em meio às péssimas notícias que nos assolam, em meio às mazelas geradas pela pandemia, precisamos ter esperança. Mas não qualquer esperança. Uma verdadeira esperança. A verdadeira esperança não pode ser fabricada ou criada pelo ser humano. Só podemos permanecer firmes em tempos difíceis mediante a regeneração que recebemos de uma semente incorruptível. E que semente incorruptível seria essa? É a fé em Cristo Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo que foi morto na cruz em nosso lugar e em nosso favor, mas que ressuscitou, continua vivo e permanente. Lutero finaliza sua brilhante exposição acerca deste versículo dizendo como esta regeneração e mudança ocorrem. Vejam só o que ele diz. Deus envia a palavra, o Evangelho, e faz a semente cair nos corações dos homens. Onde a palavra é acolhida, ali o Espírito Santo se faz presente e cria uma pessoa nova. Ali surge uma pessoa totalmente diferente, com novos pensamentos, palavras e ações. Assim você é completamente transformado. Aquilo que antes você evitava, agora passa a procurar. E aquilo que outrora buscava, agora passa a evitar. A semente já caiu em seu coração. Quando você foi batizado e quando teve os primeiros contatos com a palavra de Deus não volta vazia. Onde ela é acolhida, o Espírito Santo cria nova criatura. Somente deste modo podemos ter novos pensamentos, palavras e dirigidos por Ele praticar novas ações. Se antes evitávamos pensar nas coisas do alto, na morte ou no porvir, passamos a nos interessar mais por estes assuntos. Se antes só pensávamos nas coisas aqui da terra, nos aspectos econômicos, políticos e sociais, começamos a nos interessar menos por eles. Claro, continuaremos vivendo aqui e continuaremos nos esforçando para suprir as necessidades de nossa família. A economia, a saúde, o emprego continuarão sendo assuntos de primeira ordem em nossa vida terrena. Contudo, eles não são a fonte de nossa esperança. Não posso, em hipótese alguma, concentrar minha esperança no quanto eu ganho, na minha profissão, na minha saúde ou na saúde da minha família. Porque tudo isso, mais dia, menos dia, irá acabar. Nossas esperanças precisam estar repousadas no que é permanente e não no que é transitório. No que é incorruptível e não corruptível. Naquele que é amor e que por amor se entregou por nós para nos conceder vida. E não qualquer vida. Uma nova vida. Creio
figura da semente é muito pertinente para este momento que estamos atravessando. Semente é algo pequeno, por vezes minúsculo, mas que ao ser plantada, irrigada e cuidada, floresce, cresce, se torna uma bela e frondosa árvore. Alimenta, dá sombra e abrigo para animais. Da mesma forma, neste momento, pode ser que a nossa esperança seja minúscula diante de tantas notícias ruins. Contudo, podemos ter certeza de que, tendo a esperança certa no Verbo que se fez carne, nós também receberemos alimento, sombra e abrigo, quando não estivermos mais neste vale da sombra da morte, mas de volta ao jardim, conforme o plano inicial de Deus. Que a semente da fé que repousa em seu coração floresça dia a dia, e que os acontecimentos ao seu redor não tirem jamais a sua esperança em Cristo Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede de todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Queremos falar com Deus em oração? Vamos incluir a Catarina, que fará aniversário nesta semana, filha da Ana Paula e do Orsini. Desde já também pedimos aí para todos os irmãos que estão ouvindo, mas especialmente aqueles que conhecem aqui de Macaé, orem pela Ana Paula e o nascimento da Aurora. Ela está bem, eu falei com ela essa semana, mas é programado aí para meados, final de maio, mas ela diz que pode já a qualquer momento ter, né, o nascimento. Então, desde já, nós possamos orar por essa nossa irmã, para que tudo possa ocorrer bem. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, amado Pai, como é bom sabermos que, independentemente dos acontecimentos ao nosso redor, podemos ter esperança. Não qualquer esperança, mas a esperança certa de que não importa o que nos aconteça, podemos ter paz, porque foi plantado em nós uma sementinha que dia a dia é irrigada pela Tua Palavra e que faz com que a nossa fé cresça e que faz com que nós também percebamos o mundo de forma diferente. Que tudo aquilo que muitas vezes pode aterrorizar as pessoas já não nos aterroriza tanto, porque nós sabemos que tudo aqui é fugaz, é passageiro, é transitório, porque nós sabemos que o nosso verdadeiro lar não está aqui, porque nós sabemos que quando estivermos com o Senhor, estaremos plenamente em paz, estaremos aos seus cuidados, sob a tua sombra, sob o teu abrigo, tendo o teu alimento que nos sacia e que não nos deixa jamais com fome. Graças te damos pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a todos nós, que mesmo em meio a uma pandemia estamos vivos e de modo geral estamos bem. Oramos pelas pessoas que foram infectadas, pelas pessoas que passam alguma necessidade em seu corpo. Oramos pelos enlutados, por aqueles que perderam um familiar, um ente querido diante desta pandemia e também diante de outras causas. Sabemos que também vivemos aterrorizados pela crise econômica que abate o nosso mundo e de maneira especial o nosso país, a nossa cidade. Pedimos que o Senhor cuide de cada trabalhador para que não venha perder o seu emprego e que aqueles que já perderam possam ter ajuda, possam ter auxílio e que
possam novamente trabalhar em breve. Oramos em favor do nosso país, para que este estado de incerteza política, jurídica, não nos acompanhe por mais tempo, para que realmente as medidas necessárias contra a crise financeira e a crise gerada pela pandemia possam ser tomadas sem qualquer viés político ou eleitoral. Colocamos em tuas mãos as nossas igrejas, os nossos pastores, todos os membros e aqueles que estão em seus lares, para que possam continuar crescendo na fé, irrigando a semente da fé, que ela possa florescer, que nós possamos testemunhar essa esperança que temos em Cristo Jesus. Abençoe a Catarina, que celebrará mais um ano de vida nesta semana. Que o Senhor continue concedendo a ela saúde, possa estar com sua família, com seus pais, de maneira especial com a Ana Paula, que em breve também terá a Aurora, e que ela possa nascer com saúde e também possa seguir os passos de seus pais na fé em Cristo Jesus. Por tudo isso, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, uma alegria ter vocês conosco. Mais uma vez agradecemos a ajuda do Rodrigo. E passando aqui para os avisos, continuamos ainda deste modo remoto, os nossos trabalhos nesta semana. Terça-feira, encontro por Skype com o pessoal aqui de Macaé, seguindo o estudo que estamos fazendo do Pai Nosso. Quinta-feira, estudo bíblico de Romanos, agora o capítulo 5, às 8 horas da noite. E também culto de quarto domingo de Páscoa, às 10 horas da manhã. Lembrando então que tivemos aquele pequeno contratempo na live domingo passado, mas foi até bom ter ocorrido, porque agora eu já estou deixando programado que ao mesmo tempo que eu coloco o culto, disponibilizo o culto no Facebook, já tem a possibilidade também de vocês acompanharem lá no YouTube. Eu sei que para algumas pessoas é até melhor no YouTube. Então, vou continuar disponibilizando destes dois modos, mesmo que tenha poucas pessoas vendo a live do Facebook, não importa. Que nem foi essa semana, que fizemos isso no estudo bíblico. Tinha poucas pessoas acompanhando a live do Face, mas eu sei que tinha pessoas vendo no YouTube. Não tem problema, não estamos preocupados exatamente com os números, mas que todos possam ter a oportunidade de se alimentar. Vamos cantar a última música, que todos possam ter um abençoado domingo, uma abençoada semana.